Me chamo Alessandra Oliveira, sou doutoranda em Engenharia de Transportes pela UFC e hoje nós vamos tratar das propriedades físicas do asfalto, né? Que é um material tão importante para nós da pavimentação. Vamos tratar sobre algumas características físicas, né, dos ligantes. Ligantes que também são conhecidos como asfalto, que também são conhecidos como CAP, né? Cimento asfáltico de petróleo. Então, nessa parte inicial, a gente vai falar de algumas características, né? Por exemplo, a consistência, a durabilidade, a pureza, a segurança e outras propriedades que a gente pode ver aqui, né? Inicialmente, alguns pontos precisam ser levantados, né? Por exemplo, os ensaios usados para especificação e medição de propriedades fundamentais, a gente vai ver aqui, né? Todos os ensaios têm temperaturas específicas e alguns tempos de carregamento, né, diferenciados. Então, vocês precisam estar atentos a isso. A gente vai ver aqui uma série de ensaios, onde a gente vai ver temperaturas específicas e tempos de carregamento diferenciados. A transição entre comportamento sólido e líquido, né, desse material, também vai ser explorado, né, nesses ensaios. E aí vocês precisam estar atentos. O cálculo do índice de penetração é algo bastante importante aqui para o Brasil e nós vamos ver como é que é feito. E a repetibilidade, que é um único operador, versus a reprodutibilidade, que são vários operadores. Isso vai influenciar bastante aí nesses ensaios realizados em ligantes asfálticos, tá bom? Algo que a gente tem que ter em mente essa parte da consistência, né? essa caracterização aí da consistência desse material. E o que é essa consistência, né? É o grau de fluidez do ligante em uma determinada temperatura. Isso é, aumentando a temperatura desse material, aumenta-se também a locomoção de moléculas e a viscosidade dele diminui. Então, o ligante, isso é, o asfalto, se comporta como um líquido. A gente tem aqui uma temperatura de 60 graus e a gente tem uma amostra sendo derramada e ela sai por completo, né, do recipiente em 1 hora. Quando a gente compara com uma temperatura de 25 graus, a gente tem ali o mesmo tempo, né, decorrido e a gente vê que essa amostra ela não saiu por completo de dentro do recipiente. Só após 10 horas, né, a essa temperatura, essa amostra tem saído por completo de dentro do recipiente. Então, a baixas temperaturas, esse material apresenta moléculas com baixa locomoção e a viscosidade dele aumenta, né? É algo que a gente precisa ter em mente. O primeiro ensaio que verifica aí essa consistência é o ensaio de penetração. Aqui no Brasil a gente utiliza muito e a gente ainda classifica esse ligante quanto a sua penetração. Esse ensaio é um ensaio simples que verifica aí o quanto que uma agulha padrão, né, penetra em uma amostra de ligante. A gente verifica a profundidade em que essa agulha entra, né, nessa amostra em décimos de milímetro e aí existe a padronização do peso da agulha, da temperatura dessa amostra, né? E verifica-se o quanto que essa agulha penetrou. Quanto menor a penetração, maior a consistência desse material. Então, por exemplo, um CAP 3045, ele apresenta uma maior consistência, né, quando comparado a um CAP 5070. Isso porque, por exemplo, se a agulha penetrou 3 milímetros, significa que a penetração do ligante é 30, né? Digamos que você vai fazer aí a amostra, né? E aí você vai classificar esse ligante dentro dessa faixa de um ligante de 30-45, onde você tem a penetração entre 3 milímetros e 4,5 milímetros, né? Então, esse ligante é um 3045.
Se essa penetração for maior, se for 5 milímetros, de 5 milímetros a 7 milímetros, então esse ligante está enquadrado aí na faixa de um CAP 50-70. Significa o quê? Que ele é um ligante menos consistente, né, do que o de 30-45. Na verdade, o ensaio serve aí para ranquear, né, saber quem está com a consistência maior, quem está com a consistência menor e classificar aqui dentro de especificações conhecidas, né? 30-45, 50-70, 85-100, enfim. Esse é um ensaio de consistência, é um ensaio de penetração. Nós temos também o ensaio de viscosidade Brookfield. Esse é um ensaio mais menos empírico, né? É um ensaio que é feito no Brookfield, que é um equipamento muito mais elaborado. Ele utiliza tanto esse complemento aqui, né? Todo esse complemento aqui, como também um computador para controlar aí essas temperaturas e essa rotação. É um equipamento mais apropriado para ligantes modificados, né, do que os equipamentos anteriores, que verificavam viscosidade. É capaz de determinar a relação viscosidade versus temperatura. A gente vai saber aí as temperaturas de usinagem e compactação de uma mistura asfáltica através desse ensaio de viscosidade, né? Determina a viscosidade rotacional, expressa em centipoase, e a viscosidade rotacional, né? É determinada através das medidas de torque necessário para manter a velocidade rotacional constante. Enfim, é um equipamento mais completo, bem utilizado no nosso laboratório de mecânica dos pavimentos. E o principal resultado que você tem que ter dele, para nós da pavimentação, é essa curva de viscosidade versus temperatura, que vai te dar a temperatura de usinagem e compactação das amostras de asfalto, né? Tem também esse ensaio de ponto de amolecimento, conhecido como um anel e bola. Você tem aqui um equipamento simples, né? Onde você tem esse anel e você tem essas esferas, e você coloca ali uma amostra de ligante aqui embaixo, né? Você coloca duas amostrinhas parecidas, idênticas, né? Com o mesmo material, homogeneizadas. Antes de todos esses processos, existe também a homogeneização dessas amostras. As temperaturas são específicas para cada ensaio, mas a preparação da amostra é muito parecida, né? Esse material tem que vir representativo, né? De uma forma representativa. Ele tem que ser homogeneizado. Então você coloca aí essa estrutura com essa esfera e o ligante aqui embaixo e começa a aquecer, né? Esse banho a uma taxa de 5 graus por minuto, né? No momento em que essas esferas tocarem aqui essa base, você anota essa temperatura. O ideal é que elas toquem essa base igualmente, né? Que essa diferença de toque não seja diferente. Que essa diferença de toque não exista, né? Entre as esferas. Mas pode existir. Se você não fizer a homogeneização dessa amostra, pode ser que essa diferença exista. E aí você inviabiliza o ensaio e você tem que refazer, né? Outro ensaio que a gente faz também, muito mais para amostras de ligante modificado, do tipo asfalto-borracha, né? É um ensaio de ductibilidade. A gente vê aí o quanto, qual a capacidade do material de se alongar na forma de um filamento. E aí você estica e faz um estiramento desse material e vê o quanto que ele conseguiu ficar esticado sem se partir. E verifica o quanto que ele
o quanto que ele conseguiu esticar antes de se partir, digamos assim, né? Outro ensaio que a gente pode fazer, na verdade é um procedimento de envelhecimento, é o RT-FOT, né? Que faz o quê? Envelhece o asfalto, simulando aí o processo de usinagem, né, dessas amostras. Existe também um processo de envelhecimento chamado PAV, que ele faz o envelhecimento simulando a vida útil desse pavimento, né? A solubilidade também é um ensaio muito feito, muito realizado, para verificar o grau de pureza aí desse material. O ligante ele é dissolvível, digamos assim, em um material que pode ser o tricloretileno ou o bisulfeto de carbono, e é passado aí em uma peneira, né, uma micropeneirinha, um filtro, e você vê se existe matéria orgânica ou algum material dentro desse asfalto que não seja propriamente o asfalto, né? E verifica o grau de pureza. O que é aceitável é que fique próximo a 100, né? Que essa pureza seja de no mínimo em 99%. Então, é um ensaio simples de ser feito e que verifica a pureza desse material. Outro ensaio também realizado é o ponto de Foucault. Esse aí é um ensaio importantíssimo, né, para a parte de segurança dos laboratórios. E ele verifica até que temperatura essa amostra, esse ligante, consegue ser aquecido, em que, submetido a uma fonte de ignição, ele não exploda, né? Então, geralmente essa temperatura é padrão, é 230 graus Celsius, não tem muita diferença entre um ligante e outro, tá? E aqui, por fim, a gente tem a especificação brasileira, um exemplo de tabela onde a gente tem os tipos de ligante, né, e as suas características. O CAP 3045, 5070, hoje em dia, né, é 5070, desde 2005 é considerado CAP 5070. O CAP 85-100, 150-200, enfim, são características que vocês vão aprender a determinar e a classificação de cada ligante, né? E elas são super importantes para a determinação aí de um bom material, tá bom? Eu agradeço e até a próxima.